Muito bem, muito bem. Nossa secretária que já avisou que a gravação está iniciada. Oficialmente, bom dia aí a todos. Estamos dando início ao segundo encontro aqui do nosso TIC Performance. Tivemos a semana passada, a gente teve a oportunidade de entender um pouquinho mais a importância da medição dos indicadores nas empresas de tecnologia, como os resultados, né, podem favorecer a todos os negócios de vocês e todas as empresas de tecnologia. E agora, depois de aprender, então, um pouco sobre o porquê dessa importância e como que os indicadores podem orientar as empresas de vocês. Hoje a gente vai conhecer, então, quais são os principais indicadores de performance e, é claro, como medir todos eles, né? Porque, afinal de contas, queremos ver todos vocês aí performando, entendendo a fundo essa dinâmica da utilização de indicadores. Então, sejam muito bem-vindos a mais esse nosso encontro. Vai ser um bate-papo, daquele bate-papo leve, aquele bate-papo de muito conteúdo para vocês estarem se preparando. Então, para quem está chegando agora, um bom dia oficial para todos vocês, quem está se conectando aqui, vamos manter o nosso combinado, iniciando aqui a atividade, e depois também quero desejar um boas-vindas a todos que estão assistindo essa gravação na sequência, que vão estar acompanhando, que não puderam estar presente ao vivo aqui agora, né, online, mas depois vão poder estar acompanhando essa apresentação. Então, um abraço aí para todos vocês. Meu nome é Nicolas, para aqueles que eu não conheci, eu estou falando diretamente daqui de Maringá. Estamos aí com o nosso timaço do Sebrae, também da TecnoSpeed, juntos, levando o TIC Performance aí para vocês. Então, vamos começar, vamos com o nosso especialista, já convidado para o dia de hoje aqui, Renan Freitas. Renan, já passo a palavra para você, sei que você está com muito conteúdo aí para compartilhar com o pessoal, e qualquer dúvida a gente vai estar aqui no chat também podendo interagir com vocês. Vão mandando as dúvidas de vocês, o que vocês querem saber ainda, o que fica faltando, né? Quais são os principais indicadores, dúvidas demais que vocês têm. O Renan, nosso especialista convidado, e vai estar aqui com vocês hoje, conduzindo essa atividade. Renan, é com você. Passo agora o microfone para você conduzir e acompanhar toda essa galera que está nos acompanhando por aqui nesta manhã fria aí, né? Coisa boa, mas é bom. Então, certamente o teu conteúdo vai esquentar o pessoal. Manda ver agora contigo, tá? Grande abraço. Maravilha. Obrigado, Nicolas, pela apresentação. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Tá tudo ok com o áudio para a gente poder seguir, né? Excelente. Maravilha. Bom, pessoal, então, bom dia oficialmente para todo mundo. Na semana passada eu estava aqui também junto, acompanhando a apresentação do Palhano, que é o meu diretor de operações aqui da TecnoSpeed, e hoje nós vamos dar continuidade, né, ao conteúdo, agora então mergulhando um pouco na questão das métricas, né, falando um pouco desses números. Na semana passada a gente falou bastante sobre, como o Nicolas colocou, a importância, né, e hoje a gente vai, a minha ideia aqui é passar um pouco, né, do que a gente... o que nós medimos na TecnoSpeed e quais são os principais indicadores que nós acompanhamos na TecnoSpeed para saber a performance das operações que nós temos na empresa, né? A estrutura organizacional ela é separada por operações, né? Então, nós temos várias linhas de produtos dentro da empresa e de cada operação nós fazemos um acompanhamento específico com esses números, né? Então, é como se fosse um grupo, né, de pequenas empresas e cada uma a gente vai acompanhando a performance separadamente, né? Então, mais uma vez, obrigado, Nicolas, por estar aqui com a gente, pela parceria da TecnoSpeed com o Sebrae, né? Eu fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar, né, todo esse conhecimento que a gente tem na organização e poder levar um pouco disso que a gente faz aqui para outras empresas, né? O intuito nosso é sempre estar desenvolvendo, né? Nosso propósito da TecnoSpeed é fortalecer o ecossistema do desenvolvimento de software nacional. Então, quando a gente está fazendo isso, que a gente se propõe aqui, por exemplo, né, de levar conhecimento de gestão para as empresas de software, a gente acredita que está cumprindo com esse propósito, né? Então, preparei uma apresentação para a gente seguir, tá? Não são muitos slides, tá? E a minha ideia é que, assim, fiquem à vontade, tá? Fiquem completamente à vontade de perguntar, de me chamar, perguntar durante a apresentação se ficar alguma dúvida em relação às métricas que eu vou apresentar, tá? E a gente vai conversando sobre elas aqui conforme eu vou apresentando, tá ok? Bom, antes da gente começar, eu queria falar um pouco sobre
já me apresentei, né? Eu queria falar um pouco sobre o projeto que a gente está fazendo aqui, o TIC Performance, e um pouco do que vem pela frente ainda, né? Hoje nós estamos no segundo encontro, né? O primeiro foi com o Rodrigo Palhano, a gente falou sobre a importância e como que se sucedeu esse trabalho com métricas SaaS dentro da TecnoSpeed. Hoje eu vou passar para vocês sobre as métricas, então a gente vai explorar um pouco mais esse universo, vai entender quais são esses números, o que que a gente pode começar a medir na empresa, o que que a gente pode começar a aplicar já, e na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto, que é o PlugDash Insights, que é o que dá apoio técnico para o TIC Performance, né? Então, as métricas que nós vamos falar aqui hoje, nós temos uma tecnologia, né, que vai nos dar apoio para medir e gerar benchmarking desses números, né? Então, como o Nicolas comentou lá na semana passada, né, esse projeto ele vem para trazer de volta aquela iniciativa que se tinha no Sebrae, né, que eu me lembro muito bem de ter participado dela, inclusive, né, na época eu participava ali do Startup Maringá, né, e ela se servia para que a gente tivesse referências, né, para que a gente olhasse para o mercado e para que a gente soubesse, tá, será que eu estou, beleza, minha software house investe tanto em inovação, mas será que esse investimento é suficiente? Será que ele está adequado para o mercado? Será que eu estou investindo pouco, investindo muito? Né? Então, o nosso objetivo, né, com esse projeto é poder, né, facilitar esse benchmarking entre as empresas de software. E o Sebrae está nos apoiando com isso. Né? Nós estamos fazendo uma parceria aqui, onde nós fornecemos a tecnologia para que essa coleta de métricas e de indicadores das empresas sejam feitas, e a gente vai apresentar isso em mais detalhes na semana que vem, no nosso terceiro encontro, onde a gente vai falar sobre como que as empresas podem participar desse projeto de benchmarking, né, do TIC Performance, junto ali com a TecnoSpeed. Ok? Bom, vamos seguir, então. Aqui. O que que a gente vai falar hoje, tá, pessoal? Como que a gente vai se dar o nosso encontro? Nós vamos passar sempre por 2 tópicos em todas as métricas. Então, eu vou apresentar um número para vocês, a gente vai falar sobre esse número e depois a gente vai abordar algumas principais dúvidas. Essa vai ser a dinâmica, tá? O meu intuito aqui hoje é passar para vocês um conjunto de indicadores e métricas que a gente pode aplicar na software house, que são as chamadas que a gente fala, né, as métricas SaaS, as métricas que nós utilizamos na software house para medir performance das empresas, tá? E aí, pessoal, uma coisa interessante, né? Durante esse meu trabalho com números ali na TecnoSpeed, eu comecei a perceber que esses números eles estavam em muitos lugares, né? O que começou ali na TecnoSpeed, com a gente, nós estudamos as métricas, nós entendendo esses números, né? E entendendo fórmulas e trazendo isso para dentro da gestão da TecnoSpeed, como o Rodrigo comentou na semana passada, eu comecei a olhar também quem que estava fazendo isso, né? Para quem que estava acompanhando esse tipo de número também. Porque na escola de administração, né, a gente aprende a montar um DRE, a gente aprende a fazer análise vertical, análise horizontal, fazer análise financeira. Mas quando a gente vai para uma empresa de software, principalmente depois, né, que os softwares passaram pela transformação de modelo de negócio, saindo ali de empresas que vendiam licenças de software para passar a vender mensalidade, a conta dentro do DRE ela parece que passou a não fechar mais, né? Porque você começava a pensar assim, tá, como que uma empresa como a Adobe, que vendia uma licença de Photoshop, de pacote Adobe por 3, 4, 5, 10 mil reais, ela passa a cobrar R$ 200 de mensalidade desse cliente, como que essa conta fecha no final do DRE lá no EBITDA, né? Como que uma empresa vem para o mercado e fala que ela está gastando R$ 5 mil para conquistar um cliente, sendo que ela recebe R$ 50 de mensalidade por mês desse cliente, né? E aí, essas métricas, elas começaram a dar suporte para a tomada de decisão, né? A partir de um olhar um pouco diferente que a gente tem para a software house, né? Porque a empresa de software SaaS, aquela que trabalha com recorrência,
a conta não fecha naquele mês, né? É um investimento no cliente que você está fazendo de um curto, médio ou longo prazo. E aí eu achei interessante porque até mesmo as agências de research que fazem análise de investimento começaram a utilizar também esses números, né? Um segmento super tradicional que sempre confiou nas análises financeiras mais tradicionais, também começaram a fornecer essas informações. Então aqui, quando a Localweb foi para a Bolsa, né, fazer o seu IPO, foi uma das primeiras empresas de tecnologia, né, de SaaS aí para a Bolsa, ela foi, né, e a Suno, por exemplo, publicou um relatório analisando o seu LTV/CAC, né? Olha só que interessante. Eles entenderam que isso era importante para os assinantes e para a análise da empresa, porque, novamente, se você pega os números de uma empresa de software e joga eles numa análise financeira tradicional, os resultados são terríveis. A Melius, né, quando foi para a Bolsa, os números eram horríveis quando você fazia uma análise financeira tradicional. Mas aí o que se entendeu? Que se está se investindo muito, né, está se gastando muito dinheiro agora para você colher um resultado desses clientes lá no futuro. E não é à toa que a Melius entrou na Bolsa valendo R$ 9 e hoje ela está valendo 59. Então, por quê? Porque essa queima de caixa que está sendo feita na empresa está se retornando num resultado futuro. E o LTV/CAC é um exemplo, né, do que a gente pode observar, né, para saber se uma empresa tem um bom futuro ou não. Aqui, né, eles trouxeram também os índices de churn da Localweb, né, para a gente poder analisar. Quando que se você analisava um churn dentro de uma análise financeira, né? São números muito específicos de uma software house. Então, esses números eles precisam ser observados dentro da empresa, né? E aí, para a gente fazer um nivelamento de conhecimento, que eu acho que é importante, até para a gente alinhar o conhecimento que a gente vai absorver aqui, eu queria fazer uma espécie de plano de contas aqui. Porque para quem trabalha no modelo tradicional financeiro, está acostumado, né, com esses números aqui. Deixa eu pegar um lápis aqui para me ajudar. Com esses números aqui, né? Está acostumado a montar um DRE com faturamento, com o custo do produto vendido, né? O nosso CPV, o nosso CMV. O Sebrae faz muito isso, né? Nas consultorias financeiras, né? Receita bruta, depois analisa os custos fixos, aí você tira um EBITDA, e depois aqui para baixo você tem os outros demais descontos, né? Então, esse aqui é o nosso DRE tradicional, que a gente já está acostumado a observar nas empresas. E existe uma relação que a gente precisa fazer nas empresas de software, né? Quando a gente vai falar aqui sobre ROB, sobre receita operacional bruta, a gente está falando sobre o tradicional faturamento. Quando a gente vai falar sobre o ARO, que a gente chama aqui na TecnoSpeed, né? Abatimentos de receita operacional, é o nosso custo de produto vendido. Porque no software a gente não tem um produto, né? A gente tem um software. E aí existem alguns abatimentos dessa receita que precisam ser feitos, né? Mas que não necessariamente é o custo da mercadoria, porque você não está comprando nenhum produto para revender, né? Eu tenho o que a gente chama de ROL, que é o Receita Operacional Líquida, é a nossa famosa receita bruta ali do DRE, né? Eu tenho o que a gente chama de DOP, que é a despesa operacional, né? Que são ali os nossos conhecidos custos fixos. Aí, nos custos fixos, para software, eu consigo tirar alguns números mais interessantes quando eu faço uma separação deles, né? Quando eu separo em CAC, quando eu separo em COC e quando eu separo em despesas administrativas financeiras. O que é o nosso CAC? É o nosso custo de aquisição de clientes. É tudo que a gente gasta para trazer os nossos clientes. É tudo que a gente investe para trazer o cliente para dentro da nossa carteira. O nosso COC é o custo operacional de clientes. É o que a gente gasta para executar o que a gente precisa para fazer com que o nosso produto seja entregue lá na ponta para o cliente, né? Então, se a gente for do ponto de vista mais analítico, esse custo do produto vendido aqui, que a gente não tem, ele, na verdade, no software, ele vem para cá, né? Ele vem aqui para dentro do custo operacional, porque se eu não estou comprando uma mercadoria para revender, eu estou
pagando desenvolvedor, suporte técnico, infraestrutura para manter esse software funcionando. E o software ele tem uma característica de escala. Aqui, quanto mais eu vendo, mais ele aumenta. Aqui, quanto mais eu vendo, ele não faz essa mesma reta, ele sobe mais devagar. E essa aqui é uma das mágicas da que a gente chama de escala, né? A minha receita está subindo bastante, mas a minha despesa não está subindo na mesma proporção, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E aqui eu tenho meus custos administrativos financeiros, o meu departamento financeiro, departamento pessoal, o meu geração de boleto, meus custos financeiros, e por último me sobra o que a gente chama de ROP, que é um resultado operacional, que é bem parecido com o nosso EBITDA, né? O que mede o EBITDA para a gente numa análise financeira? O EBITDA mede eficiência operacional. Nosso ROP vai medir eficiência operacional também. Se o meu ROP tem uma margem que cresce, né, eu tenho uma eficiência operacional maior, é sinal que a minha empresa está ganhando escala. Do mesmo jeito aqui, se o meu EBITDA cresce, eu estou crescendo margem, significa que a minha empresa está mais eficiente operacionalmente, tá? Então, quando a gente fala do nosso tradicional demonstrativo DRE gerencial, a gente vai ter esse nivelamento que é interessante. E aí, pessoal, preciso ter em mente também que alguns dos indicadores que a gente vai tratar aqui, eles são tratados de forma independente da estrutura financeira, tá? Aqui eu tenho uma estrutura financeira, mas o meu peso de folha, que é um indicador extremamente importante para uma software house, ele não faz parte desses demonstrativos. Ele é um indicador específico. Então, isso pode acontecer também quando a gente falar de métrica SaaS. Eu vou ter indicadores onde eu vou estar falando de uma análise vertical, horizontal, né? Eu vou estar analisando a relação entre esses indicadores aqui, mas eu vou ter também outros que não estão necessariamente relacionados com essa estrutura, como é o caso de peso de folha, como é o caso de churn, etc. Então, a análise financeira ela vai fazer parte do processo, mas não somente ela. Ok? Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte aqui? Gostaria de levantar agora já, porque é bem importante a gente ter isso bem niveladinho para a gente poder partir para as métricas agora. Ainda vou fazer um reforço aqui, então quem tiver dúvidas pode ir mandando aqui no chat, também a gente está acompanhando por aqui, ou pode abrir o microfone, fiquem super à vontade, tá? Vamos interagir, que é um bate-papo, a conversa para aprender, para interagir, então fiquem super à vontade, ou no chat, ou podem mandar aqui diretamente para o Renan também abrindo o microfone. Bom dia, Isso, Renan. perfeito. Bom dia. Luiz, aqui da Central de Materiais, tudo bem? Tudo bom, Luiz? Dentro do COC que você comenta ali, o custo operacional de clientes, eu poderia entender, por exemplo, se eu tenho um time de CS que está diretamente ligado a evitar esse churn, né? Ele vai entrar nesse conjunto de custos? Vai, Luiz. Muito, muito boa a sua pergunta, porque eu não separei aqui, mas esse COC, ele se separa em dois. A gente chama de COP, que é custo operacional de produto, e a gente chama de COS, que é custo operacional de serviço. Esse aqui, o COP, ele está relacionado com o custo para a entrega do produto. Então, basicamente, é o desenvolvimento, a infraestrutura, é o software de gestão de projetos. O COS, custo operacional de serviço, ele, para a gente, está relacionado à experiência, né? Então, o COS, ele é relacionado à experiência do cliente com a empresa. Lógico, Camila, nesse caso, necessariamente, quando eu falo de experiência, eu estou falando de Customer Success, então ele está aqui dentro do COS, junto com o custo de suporte, por exemplo. Beleza? Maravilha, obrigado, Renan. Renan, aproveitando então, é o Alan aqui de Cascavel. Opa! A parte do CAC na nossa empresa, a gente considera a equipe de implementação do software também junto no CAC, como custo de aquisição, visto que é uma equipe que só trabalha se tem cliente novo, né? Você acha isso correto? Como é que vocês fazem isso? Vamos lá. Isso depende muito, Alan,
da forma como você entende a sua implantação, tá? Por exemplo, existe um debate sobre se o teste do software ele deve ser considerado um CAC ou se ele é um COC relacionado à experiência dentro do COS. Se a gente está falando de onboarding, ou seja, o seu cliente já contratou, ele já pagou, já assinou o contrato, já é seu cliente e você está implantando, nós entendemos que ele é um COS, tá? Ele é um custo de operacional de serviço dentro da experiência do cliente, porque ele já passou da fase de aquisição. Se essa implantação ela é uma fase do funil, então, por exemplo, assim, eu estou negociando com esse cliente e a gente vai inserir um teste nele, ou então a gente tem um software que primeiro a gente implanta, depois a gente conversa porque ele é baseado em resultado, ou então essa implantação ela ainda faz parte da negociação, aí é um custo de aquisição. Perfeito, obrigado. Renan, tem uma pergunta também aqui no chat do Ademar. Ele pede se esse peso da folha não entra no COC ou custos administrativos. Legal. Ô, Nicolas, vou te pedir até para você ir vendo o chat aí para mim, que eu estou sem ele aqui. Beleza. Não estou conseguindo ver. Na verdade, o peso da folha, você vai pegar a folha de todos os lugares aqui. Então, você vai pegar a folha do CAC, a folha do COC, a folha do administrativo, e aí você vai somar todos esses custos de folha e dividir pelo ROB. Eu já estou antecipando um slide que tem lá na frente, mas o peso da folha, na verdade, ele é o peso inteiro, da empresa inteira, tá? Não é só do CAC ou do COC, não, é o peso da folha, ele é o peso. Por isso que eu falei que não, ele não está aqui dentro, porque você vai pegar a folha do CAC, do COC, do financeiro, somar tudo e dividir pelo faturamento. Beleza? Isso aí, Renan. No chat era isso, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir colocando aqui que eu vou replicando para o Renan. Beleza. Vou seguir então, pessoal. Qualquer coisa pode mandar no chat aí que o Nicolas me interrompe aí. Bom, tem que apagar aqui. Aí, beleza. Bom, primeiro indicador, então, pessoal, que a gente tem que começar a medir é faturamento, né? Começar pelo óbvio, a gente medir o faturamento. O faturamento, pessoal, é muito importante que eu tenha uma divisão entre o meu faturamento, que é eu separar entre MER e MRR, né? O que é o MER e o MRR? O MER é o Monthly Eventual Revenue e o MRR é o Monthly Recurring Revenue, que é o quê? Nada mais são do que receitas eventuais e receitas recorrentes, tá? Receita eventual, implantação, adesão, investimento em tecnologia, aquisição de produto, né? Então, eu vendo um software de automação fiscal, onde dentro do software o cliente tem que comprar um equipamento. Isso aqui é receita eventual, né? O MER é aquilo que eu recebo uma única vez ou eu recebo uma única vez de forma parcelada. Isso não tem problema. O que é o MRR? É minha receita recorrente, é minha mensalidade. É o que eu recebo como algo recorrente, tá? Por que é importante eu separar o faturamento entre esses dois aspectos? Porque aqui eu tenho a previsibilidade da empresa e aqui é onde eu estou recebendo uma única vez. Então, isso aqui vai me dizer, o meu MRR vai me dizer o real crescimento que eu estou tendo do negócio em relação à carteira, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma participação muito grande de receita eventual em cima da minha receita recorrente, eu tenho menos previsibilidade. Se a minha receita recorrente ela tem uma participação muito grande, eu tenho uma maior previsibilidade, porque é uma coisa que eu recebo com frequência, né? Algumas empresas também gostam de medir o ARR,
que é a receita recorrente anual, que nada mais é do que eu pegar todo o meu MRR e transformar isso em uma receita anual. Então, por exemplo, o meu cliente ele assina um contrato de 12 meses, ele está gerando para mim um ARR, né? O meu MRR projetado de todos os meses é o meu ARR, né? Isso me dá, né? O que é importante? É eu ter essa previsibilidade, tá? Então, quando eu vou medir lá, por exemplo, a minha receita, eu tenho ali o meu percentual de MER, né? Que eu tenho que acompanhar, né? E esse aqui eu tenho que acompanhar principalmente. Será que ele está crescendo? Será que ele está encolhendo? E o porquê que ele está crescendo ou está encolhendo? Né? É porque eu estou ganhando cliente? É porque eu estou aumentando o meu ticket médio da MRR? É porque eu tive um reajuste de inflação? Né? Por que esse MRR está crescendo ou está diminuindo? Né? Depois a gente vai falar de ticket médio também. Então, essa separação ela é importante para a gente poder ter previsibilidade. Renan, tem certo ou errado? A empresa tem que ter mais MRR, menos receita eventual? O que é certo, o que é errado? Né? O ideal é eu ter, né, mais MRR, mas isso varia muito em relação ao negócio. Né? Se eu trabalho, por exemplo, com um software que é grande, né, que tem uma implantação muito cara, que tem uma estrutura de data center por trás, que o cara precisa adquirir e etc., é natural que eu tenha mais receita eventual. Se eu tenho um software pequeno, que não tem implantação, que é um self-service, por exemplo, eu não faço onboard, eu não cobro isso do cliente, é natural que eu tenha um MRR maior. O que é interessante aqui, pessoal, tá? Que a gente pode utilizar dentro do nosso modelo de negócio também em relação à receita eventual. Essa receita eventual, ela nos ajuda a custear onboard e aquisição, né? Depois a gente vai falar de CAC e LTV, e às vezes a gente não tem a cultura de cobrar na nossa empresa uma adesão, uma implantação e etc., mas eu consegui colocar isso no meu modelo de negócio, faz com que eu já consiga custear a minha aquisição. Porque, como eu falei, né, a empresa de software ela gasta mais para trazer um cliente do que ela vai receber no curto prazo. Então, minha receita eventual ajuda, do ponto de vista de caixa, a cobrir essa aquisição que eu fiz. Tá? Então, aqui eu destaco essa importância. Dúvidas em relação a faturamento. Eu considero os descontos no meu faturamento. Então, por exemplo, eu dei um desconto para o cliente na mensalidade, eu considero o faturamento aplicando esse desconto, então, eu cobro R$100 e eu dei 10% de desconto, meu faturamento com aquele cliente é 90 ou é 100, né? Isso depende, tá? Não tem uma regra. Na Tecnospeed, a gente já considera o desconto, então, nesse caso que eu falei, o nosso faturamento seria 90, tá? Porque no nosso contrato esse desconto já vem explicitado no valor do contrato negociado. Então, por exemplo, se eu estou fechando um contrato de 10 meses, de 10 mensalidades, e eu estou dando 10% de desconto na primeira mensalidade, esse meu contrato já vai vir com o valor de 990 e não de 1.000, né? Então, depende da política da empresa. Eu considero o valor líquido da cobrança descontado impostos? Não, tá? Isso daqui não. Eu tenho um produto que eu cobro, um serviço, né? Um software que eu cobro R$100, 10% é de imposto, eu vou cobrar 90, eu vou faturar 90? Não, tá? Porque a gente tem ali dentro do nosso aro, né? O desconto do imposto que a gente cobra e a partir dali a gente gera a nossa receita operacional líquida. Então, nesse caso aqui, não, eu vou faturar com impostos também. Então, quando eu for fazer a soma do faturamento da empresa, eu somo impostos também, tá? Bom, o próximo indicador, ele está relacionado a vendas, né? E a forma como eu mensuro vendas na empresa. Isso daqui tem algumas diferenças interessantes, né? Como que eu sei o meu volume de vendas, tá? Como que eu sei quanto que eu vendi? Em software, a gente não vende produto, a gente vende contrato, certo? Então, nós não estamos recebendo todo a receita do meu cliente no ato da venda. Ou seja,
quando eu vendo um software SaaS que ele tem recorrência, eu não estou recebendo tudo no primeiro mês, eu estou recebendo isso parcelado. Então, quando eu vou calcular o meu volume de vendas, eu necessariamente tenho que considerar esse fator também nas vendas, né? E aí, aqui, eu tenho que considerar o quê? Que a minha venda que eu fiz para o cliente, ela é o IR do cliente vezes 12 ou vezes o TMV. Tá? Por que isso? 12 é um padrão que a gente pode adotar. Por quê? Porque a maioria das empresas vendem contrato de 6 meses ou 1 ano. Então, esse aqui é o tempo de duração do seu contrato, né? Ou o TMV. Algumas empresas gostam de usar o TMV, que é o quê? O tempo médio de vida do cliente. Ou seja, eu vou multiplicar a receita, o MRR do cliente, vezes o tempo médio de vida do cliente e vou somar a receita eventual. Então, é isso aqui que eu vendi de contrato para o cliente. Então, por exemplo, vamos supor que o meu cliente pagou R$100, né? E pagou R$100 de mensalidade, mais R$300 de implantação. E esse cliente, ele fechou um contrato de 6 meses. O valor da minha venda, ele vai ser 600 mais 300, que é 900. Então, esse é o valor total da venda que eu fiz para esse cliente. É esse valor que eu tenho que considerar aqui, né? Ah, eu tenho uma customização de software que eu vendi para ele, eu vou somar nesse valor agregado aqui também. Ah, o meu TMV, eu quero calcular em cima do TMV, o meu TMV é 25. Ok, eu vou considerar 2.500 mais 300, 2.800, né? Então, é dessa forma que eu faço o cálculo do meu valor de venda. Por que eu faço dessa forma? Porque isso vai me ajudar a entender aquelas contas de longo prazo, né? Porque se eu falo assim, eu vendi só uma mensalidade, ok, qual que é a previsibilidade que você tem em relação ao que você vai receber no futuro? Quanto que você tem de receita para receber no futuro, se você vendeu só uma mensalidade para o cliente? Na verdade, não é isso, né? A gente vendeu bem mais do que isso. Então, é a previsão para os próximos meses, ou eu posso usar o TMV, tá? Um cuidado para a gente usar o TMV nesses casos é calcular corretamente o TMV, principalmente em empresas mais antigas, né? Você pega, às vezes, uma empresa que tem 20, 25 anos de mercado, ela tem clientes com de vida médio de 20, 25 anos de mercado. Isso dá uma distorcida no TMV, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de calcular, para isso não ficar um valor fora um pouco da realidade, tá? Esse valor vai te ajudar a definir meta de CAC, né? Vai te ajudar a definir o retorno de vendas também. Por que vai ajudar a definir meta de CAC? Porque se eu vendo uma mensalidade de R$100, para eu investir em CAC aqui, eu vou ter muito pouco. Agora, se eu vendo um contrato de 1.000, que é o valor de um ano inteiro, eu tenho muito mais margem para investir em CAC, né? Porque eu sei que eu vou receber. Eu não estou mascarando o número aqui, eu sei que eu vou receber isso daqui, com base no meu histórico dos meus clientes, ok? Renan, deixa eu aproveitar aqui e fazer mais uma pergunta que chegou no chat. O Márcio está mandando a pergunta que o volume de vendas não seria igual ao ARR? Eu não levaria por esse lado, porque o ARR ele conta só a receita recorrente, tá? Se você tem uma receita eventual, aí você teria que fazer ARR mais receita recorrente que está agregada no contrato também, tá? Porque o ARR ele serve para você calcular quanto que você tem de receita anual recorrente, né? E aqui a gente tem que colocar o eventual também, que é o que a gente vai receber, tá? Mais alguma pergunta aí, Nicolas? Não, o princípio é essa daí. Pode seguir. Beleza. Perguntas mais frequentes aqui. Por que eu tenho que considerar a previsão se ainda não recebi, né? Softwares são contratos, como eu falei. Então, algumas empresas utilizam multiplicador de tempo, de contrato de fidelidade, mas eu tenho que trabalhar com essa previsão nas minhas vendas. Meu TMV é muito alto, né? Tenho uma empresa de 20 anos e o meu TMV é 130 meses, né?
como que eu faço para calcular esse TMV, né? Sugiro considerar um cohort mais recente da carteira, então considera, por exemplo, os últimos 5 anos para calcular o TMV, ou então padroniza em cima do seu contrato, né? Seu contrato é de 6 meses, 12 meses, né? Utiliza aí o valor do contrato que você está utilizando. Né? O TMV muitas vezes ele é indicado para aquele cliente que vende sem fidelidade, né? E que ele sabe que o cliente vai ficar mais tempo com ele do que a própria fidelidade também. Beleza? Bom, o próximo indicador é o LTV. Esse aqui é o indicador, digamos assim, o mais complexo que a gente aqui na nossa apresentação, que é o Lifetime Value do cliente. Tá? Por que a gente calcula Lifetime Value? Porque ele é o principal indicador para dizer para a gente se a nossa empresa está dando lucro ou se ela não está. E vamos lembrar que lucro na software house não é necessariamente o que a gente tem no mês, mas sim o que a gente está gerando para o futuro. Então, o que é o cálculo do meu LTV? O que é o Lifetime Value? Em resumo, é o quanto cada cliente deixa de lucro para a sua empresa durante o tempo de contrato ativo, né? É o quanto que ele deixa de margem para a sua empresa durante o tempo que ele está em contrato. Se eu tenho um LTV negativo, significa que cada novo cliente que eu coloco, você está adicionando prejuízo para a empresa. Então, se eu estou com um LTV negativo, a gente costuma usar a analogia de que a gente está acelerando contra a parede na TecnoSpeed, né? O LTV negativo significa o quê? Eu estou acelerando contra a parede, eu estou acelerando um carro que ele não vai sair do lugar. Então, a variação da LTV pode mostrar que você está ganhando eficiência, né? O que é o LTV, tá? Como que a gente calcula ele? A gente tem um cálculo do LTV por cliente, que é o que a gente está fazendo aqui, mas a gente tem o cálculo também do LTV acumulado pelas vendas no mês, que é o calculado em cima do valor de venda também. O LTV, qual que é a fórmula dele? É o ticket médio do cliente, ou seja, o meu ticket médio baseado no meu MRR, tá? Eu tiro o COC por cliente, ou seja, eu pego o meu COC total e divido pela minha quantidade de clientes, tá? E eu multiplico, aqui está 36, mas aqui na verdade é o meu TMV, tá? Tempo médio de vida do cliente. Eu coloquei 36 aqui porque é um número que pode ser adotado como padrão, mas é o TMV. Isso daqui, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar quanto de margem do ticket médio, descontado o meu custo operacional, esse meu cliente gerou no tempo de vida dele. Então, eu pego aqui, né, o tempo que ele ficou que ele vai ficar na carteira, eu diminuo o ticket médio, eu diminuo o custo de entrega do produto, né, e eu vou ter o quanto de margem que ele gerou para mim aqui. Só que aí eu tiro, né, eu reduzo o CAC por cliente aqui também, tá? Aqui é por cliente. Eu tiro o meu CAC por cliente aqui também. Por quê? Porque aí eu vou ter o resultado, ou seja, eu peguei o quanto que esse meu cliente vai gerar de receita, descontei o meu custo operacional e o meu custo de aquisição, que são os principais custos que eu tenho. Isso me deu o LTV, que é a nossa margem, né? A nossa é o quanto que o meu cliente vai dar de margem para a minha empresa no tempo que ele ficar na minha carteira, né? Então aqui eu tenho uma explicação, né? E esse número ele vai dar ali, por exemplo, ele vai dar 5 mil. O que é esse 5 mil? Esse 5 mil é o quanto esse cliente vai pôr de margem na empresa, né? Quando eu estou com o meu LTV assim, crescendo, né? Significa o quê? Significa que eu estou ganhando eficiência. Por quê? Eu estou gastando menos para entregar o meu produto e o meu custo de aquisição está interessante. Quando ele está assim, significa que eu estou perdendo eficiência, ou seja, a minha margem está ficando cada vez mais apertada, ok? Então, é para isso que serve o LTV. A tendência é que uma startup ela comece com LTV baixo e vai aumentando conforme o seu produto vai ganhando
maturidade, ou seja, ele vai ficando mais barato para manter, e conforme o meu marketing e vendas vai entregando um resultado mais eficiente, ok? Então, o meu LTV, ele serve para eu olhar isso. Pô, será que quando eu trago um cliente para a carteira, quanto que esse cara vai me trazer no tempo de vida dele, né? Vai ter o cliente que vai cancelar aqui, vai ter o cliente que vai cancelar aqui, mas nessa média aqui, quanto que é que eu vou receber desse cara? Esse é o valor real que esse cliente está trazendo para você, né? Então, é para isso que a gente usa o LTV. E depois a gente vai fazer algumas relações com esse número para a gente entender se a gente está tendo uma máquina eficiente ou não. Beleza? Bom, quais são as dúvidas mais frequentes, né? A gente tem no mercado também o cálculo do LTR, né? Nós temos tanto o LTV quanto o LTR. Qual que é a diferença? O R desse indicador aqui é revenue, de receita, e o V é de valor. Então, aqui, basicamente, é o quanto de receita que o cliente está trazendo para a gente. Então, ele é a receita total, e nada mais é aqui o LTR, a gente está olhando para MRR sem descontar os custos, né? Então, é como se eu voltasse para a fórmula aqui e eu não fizesse esses descontos aqui, né? Eu só multiplicasse o ticket médio pelo TMV. Então, essa é a diferença entre LTR e LTV, que a gente está falando de valor que ele agrega para a empresa e aqui ele está falando de receita total, tá? Como que eu calculo o TMV, né? Para fazer o cálculo do LTV, né? Eu falei um pouco sobre isso. Na TecnoSpeed, a gente tem aquela situação, né? Em algumas operações que eu comentei com vocês. Pô, eu tenho uma empresa, a TecnoSpeed comemorou essa semana 15 anos, né? Eu tenho clientes que estão com a gente desde o primeiro ano, então isso dá uma distorcida no nosso TMV. Então a gente passou a adotar esse cálculo aqui para o nosso TMV, né? É 1 dividido pelo percentual de churn, tá? Então esse é o jeito mais fácil de calcular o TMV. Eu pego 1 e divido pelo meu percentual de churn, tá? Mais interessante aqui ainda é eu fazer o percentual de churn utilizando uma média móvel. Então, eu pego, para calcular isso daqui, para não ter muita variação, eu pego o histórico. Então, eu pego 4 meses, 6 meses de churn, média de churn, e faço pelo 1 aqui. Então, Renan, você está me dizendo que esse número aqui também pode variar mês a mês? Sim, ele pode variar mês a mês. Quanto mais eu melhoro o meu churn, mais eu aumento meu TMV, mais eu aumento meu LTV. Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, 1% a menos de churn significa tantos por cento a mais de crescimento, né? Essas relações. Por que ela acontece? Por causa disso. Se eu diminuo meu churn, eu posso diminuir meu TMV, eu vou aumentar meu TMV, automaticamente meu LTV ou meu LTR vai aumentar, né? Então, é aqui que a gente tem aquela relação, né? Outra pergunta também, que aí eu trouxe relacionada a CAC e COC. Eu considero Prolabore como CAC ou COC? Depende, né? Se eles trabalham na operação, sim. Então, por exemplo, eu sou diretor comercial, eu cuido da área comercial da empresa. O meu salário é COC? Quer dizer, é CAC? Sim. É CAC porque a gente entende que você está fazendo a função de uma outra pessoa para entregar aquela máquina de aquisição. Eu sou um diretor técnico, meu salário é COC? Sim. Meu Prolabore é COC? Sim, é COC, porque eu estou fazendo um papel para entregar meu produto ou serviço. E a distribuição de lucro é COC também? Não. Se é distribuição de lucro, não é COC, não é CAC. Aí vem lá depois do ROP. Lembra que eu falei para vocês que ROP é EBITDA. Então, para baixo do EBITDA vem a distribuição de lucro, para baixo do ROP vem a distribuição de lucro também. Beleza? Bom, depois a gente vai falar de churn, né? E aí, churn, pessoal, tem várias formas de calcular o churn. Aqui a gente está falando especificamente do churn financeiro, tá?
Aqui, pessoal, atrás, quando eu falei desse número aqui, eu estava falando de logo churn. Tá? O que é o logo churn? O churn é quantos clientes saíram da carteira, é quantidade de clientes. Tá? Agora, a gente vai falar de churn financeiro, que é quanto de mensalidade saiu da sua carteira, quanto de MRR saiu. Então, aqui a gente vai falar da soma do MRR de clientes cancelados, dividido pelo MRR total. É interessante eu calcular os dois, calcular o logo churn e o churn financeiro, porque se eu tenho um cliente com ticket médio alto que cancela, o meu logo churn vai ser pequeno, mas o meu churn financeiro vai ser alto, né? Então, esse churn, ele serve para quê? Para que eu saiba que no mês seguinte eu tenho um decréscimo nos meus faturamentos, porque interrompeu a cobrança de uma determinada quantidade, né? Então, o meu churn financeiro é a soma dos MRRs dos clientes que cancelaram dentro do mês, dividido pelo MRR total daquele mês. Então, pego um valor e divido pelo outro, eu vou ter um percentual que vai representar o meu churn financeiro, tá? Bom, já me antecipei, né? Expliquei a diferença entre churn financeiro e logo churn, né? Cliente que reduz a mensalidade é considerado churn? Não. Esse cara considera um downgrade. É diferente. Churn é cessão de pagamento, cancelamento. O cliente terminou o relacionamento com você, né? Downgrade não é churn, tá? Downgrade é o que a gente chama de movimentação orgânica da carteira. Eu vou ter o cliente que faz downgrade e o cliente que faz upgrade, tá? Upgrade pode ser considerado venda? Sim, tá? Dependendo da política da sua empresa. Por exemplo, na TecnoSpeed nós temos dois tipos de upgrade. O upgrade que o cliente consome organicamente e o upgrade que o cliente sobe de plano. Então, o que isso significa? O cliente tem um contrato que ele pode emitir 1.000 notas e ele começa a emitir 1.200. Só que lá no contrato dele está escrito que ele paga um adicional por nota, né? Então, esse adicional de 200 ele vai pagar um valor. Isso é um crescimento orgânico, isso não é uma venda. Agora, o cliente chega no nosso time comercial e fala assim, estou consumindo mais do que o pacote, quero fazer um upgrade, porque no próximo plano ele vai pagar menos por nota. Aí isso é considerado uma venda. Então, essa movimentação de upgrade e downgrade, ela não é churn, tá? Qual que é o benchmarking de churn? Renan, qual que é o nosso benchmarking aqui para a gente saber se eu tenho um churn bom ou não? Para empresas de SaaS, tá? Abaixo de 3% é um número saudável. O que eu quero dizer com isso? Empresas de RP, empresas com softwares de médio porte, 3% é um número saudável. Se eu tenho uma empresa que vende contratos muito grandes, por exemplo, eu faço implantação de SAP, eu implanto RPs em grandes empresas, eu trabalho com um mercado corporativo maior, esse churn tende a ser menor, porque eu vendo menos contratos e o meu tempo de vida costuma ser maior. Agora, empresas de SaaS, essa é a média, né? Eu ter 3%, abaixo de 3%. Acima de 3%, se você começar a fazer projeções na sua empresa, você vai ver que você está girando muito a carteira e você está crescendo muito pouco, né? Acima de 3% ao mês, né? Aqui a gente está falando um valor ao mês. Eu já começo a ter sinais de que no curto prazo, 1 ano e meio, 2 anos, eu vou trocar 100% da carteira que está na minha base, né? Então, é um número saudável. Aqui eu já começo a fazer algumas relações, né? COC pelo faturamento, é o peso do custo da entrega da solução, né? É quanto que eu gasto para entregar o meu serviço, né? Quanto maior o peso do COC, menos lucrativa e mais pesada a empresa é. Então, aqui é o quanto que eu gasto para carregar os meus clientes, né? Aqui entra desenvolvimento, entra
serviço, entra experiência, né? Tudo que eu gasto para o meu cliente receber o serviço que eu estou vendendo, tá? Algumas dúvidas, né? Considera o suporte técnico como COC? Sim, né? Já falei isso lá no começo, né? Considero experiência, implantação, onboarding, customer success. Meu entendimento, tudo é COC, porque eu estou gastando para entregar o meu serviço. Qual que é o percentual do COC ideal, né? Depende muito do contexto, tá? Empresa que tem produto mais novo, normalmente está gastando mais para construir o produto. Então, você tende a ter um COC mais alto. Empresas que são mais maduras, tende a ter um COC menor. Por quê? Porque o produto está mais maduro, eu gasto menos com manutenção, tá? Então, isso depende muito do contexto da empresa. Na Tecnospeed, a gente costuma trabalhar na casa dos 30%, tá, de COC sobre o faturamento. Tá? Então, mas isso pode variar muito. Você pega uma operação mais nova, né, você vai ter um COC maior, porque você tem mais gente trabalhando em relação ao faturamento. Tá? Bom, resultado operacional, né? O nosso ROP é o final do nosso demonstrativo lá, né? É o meu resultado operacional, é o meu resultado bruto descontado todas as despesas que eu já falei lá atrás, né? Inclusive as minhas despesas financeiras. Aqui é a margem de lucro, né? Similar ao EBITDA, que eu também não vou me prender muito porque a gente já falou sobre isso, tá? Custo, peso da folha, né? Custo total da folha para faturamento. Deixa eu interromper que chegou mais uma pergunta aqui. Já vou aproveitando e deixa a gente não perde o time, né? Manda. A pergunta do Marcelo aqui. Marcelo, coisa se eu não conseguir perguntar aqui, você, por gentileza, do microfone. 3% do churn financeiro ou logo? Logo? Ou logo churn. Cara, a gente usa lá na empresa o 3% para um benchmarking de logo churn, tá? Então, depende muito do cenário, tá? Às vezes você tem ali uma variação muito grande de ticket médio do seu cliente, né? Clientes com ticket muito alto, clientes com ticket muito baixo na mesma carteira, não tem uma coisa muito estável, você pode ter muita oscilação no churn financeiro, né, em relação ao 3%. Então, aqui, né, naquela conta que eu falei, você vai trocar muito rápido de carteira, 3% do logo churn, tá? Beleza, parei aqui no peso da folha, né? É quanto todos os seus custos de folha de pagamento, não somente salários, representam o seu faturamento total. Aqui entra tudo: férias, 13º, benefícios, impostos relacionados, FGTS, tudo, né? O que é de custo de folha, tá? Normalmente, tá? É muito comum que, novamente, empresas mais novas têm um peso de folha maior e empresas em começo de ano ou começo de planejamento estratégico, por exemplo, tenham elevação no peso de folha, tá? Então, é importante você olhar a realidade que a empresa está passando. Por quê? Porque, por exemplo, eu estou começando uma série de projetos, eu contrato um monte de gente para esses projetos, o peso da folha tende a aumentar, e depois, conforme você vai ganhando o resultado desses projetos, o peso da folha tende a se estabilizar, né? O mês que acontece o reajuste sindical, o peso da folha tende a subir, depois ele ir se estabilizando, porque você teve um aumento desse custo. Aqui, tá? É muito relacionado, tá? Quer dizer, aqui você considera todo o peso de folha da empresa inteira. CAC, COC, financeiro, tudo, tá? É o peso que você tem com colaboradores, tá? Por que eu tenho que medir isso? Porque se eu estou aumentando a minha folha mais do que se ela está subindo esse percentual do peso da folha e sobe, só sobe, tá? Esse percentual é porque a empresa não está crescendo
no ritmo que deveria. E aí a gente pode trazer uma reflexão até do momento atual que a gente está passando, né, onde os salários de desenvolvimento com a pandemia estão subindo bastante. Então, se eu estou tendo esse aumento no meu peso da folha, porque os salários do mercado estão aumentando, e eu não estou repassando isso para o meu cliente, é nesse indicador que eu vou sentir, porque eu começo a pagar mais para o meu time, né? E como no software esse é o maior peso, né? A empresa de software é feita de pessoas, esse é o maior custo que a gente, centro de custos que a gente tem é folha de pagamento, é o principal que eu preciso estar monitorando. Então, se ele começa a subir e não cai, é sinal que eu estou perdendo ritmo de mercado, tá? Então, a gente tem que estar olhando para ele. Custo total de folha é o salário ou custo total do colaborador? Custo total. Prolabore entra no custo de folha? Sim, que não entra a distribuição de lucros. Mesma regra para o CAC e para o COC. Onde esse indicador encaixa nos demonstrativos? Não faz parte. Qual o benchmarking desse indicador? Para uma empresa de software, ERP, padrão, até 50% é o que o mercado costuma trabalhar, né? Até 50% do meu custo, do meu faturamento total, vai para a folha de pagamento, né? Mais do que isso, começa a ficar um pouco mais crítico, né? Beleza? Bom, depois a gente vai para inadimplência, o peso da inadimplência, né? É a soma do faturamento atrasado pelo faturamento total. É outro indicador que eu preciso estar sempre acompanhando, né? Quantidade de mensalidades não pagas pelo faturamento, né? Por que é importante eu mensurar a inadimplência? Porque a inadimplência ele é o primeiro sinal de falta de percepção de valor no produto, né? Quando o cliente, a carteira, para de pagar o software, é porque ele pode não estar mais usando ou porque ele não está vendo mais valor, né? Conta de energia em casa, a gente deixa de pagar? Não, nunca. Por quê? Porque se corta, a gente fica muito prejudicado, né? A mesma coisa com software. Se o software é uma conta de energia do seu cliente, ele nunca vai deixar de pagar. Agora, se ele começa a não ficar essencial, esse é o primeiro sinal de um futuro cancelamento. Então, eu estar com uma inadimplência alta pode ter, sim, com certeza, impactos de mercado, né? A gente passou por pandemia, muitas empresas de software tiveram um aumento muito grande na inadimplência, né, em comparação aos padrões de mercado, mas eu preciso me atentar a inadimplência porque ela tem relação direta com cancelamentos, tá? Se eu tenho uma inadimplência alta, possivelmente eu vou ter um índice de cancelamentos altos. E eu posso dividir inadimplência entre curto prazo e o prazo, mas aí são políticas que a empresa pode definir a critério dela, né? O ideal é que a inadimplência de software seja 0,5% a 1% do faturamento, tá? Bom, vamos lá. Inadimplência é uma despesa operacional? Está lá dentro dos meus custos? Contabilmente, não. Tá? Esse valor ele fica provisionado até um prazo determinado e ele pode se tornar uma despesa quando ela é considerada perdida ou quando uma receita é recuperada, ela vira faturamento ou receita, né? Então, para eu controlar isso dentro dos meus demonstrativos financeiros, eu posso ter as políticas da empresa, mas por padrão ela fica provisionada. Então, ela entra no meu faturamento, mas depois ela sai como uma despesa, por exemplo, financeira ou como uma outra despesa como um outro abatimento provisionado, só que ela pode virar sim uma despesa, né? Quando ela é perdida. Então, por exemplo, tem empresas que trabalham com a política de que eu tento receber por 6 meses ou por 3 meses, eu não consegui receber, ela vai para cobrança judicial, por exemplo. E aí tem empresas que já dão como perdida nessa cobrança judicial e depois, se ela é recuperada, ela entra como uma receita, né? Então, eu faturo normal esse cliente, ele não sai do meu resultado. Quando eu dou como perdida, ele entra como uma despesa, né? Ou seja, dei como perdido, perdi aquela receita que não foi paga no mês anterior. E aí, se eu faço uma recuperação judicial, por exemplo,
ela entra como uma receita ou como um faturamento, né? Como saber se meu boleto foi perdido, né? Isso daí são políticas da empresa. Cada um trabalha com um padrão de cobrança, né? Só é importante a gente saber descontar isso ali do nosso caixa, né? Onde que a inadimplência afeta diretamente? No resultado de caixa ou no fluxo de caixa, né? Que é onde vai faltar dinheiro. Então, não está diretamente relacionado ao nosso CAC, nosso COC lá. Ok? Ticket médio, né? Falei sobre isso no passado e é importante a gente acompanhar. Nada mais é do soma do MRR que a gente tem dividido pela quantidade de clientes, né? É o quanto os clientes pagam dividido pela quantidade de clientes. Aqui é importante eu estar sempre observando. Está aumentando? Por que está aumentando? Estou vendendo mais para o mesmo cliente, estou agregando produto. Está caindo? Por que está caindo? Né? A tendência no software é que o ticket médio esteja sempre aumentando. Porque se eu entrego mais features para o meu cliente, se eu faço reajuste inflacionário, se eu faço, né, desenvolvo mais, a tendência é que esse software fique cada vez mais, o ticket médio seja cada vez maior. Eu posso ter políticas de preço diferente, começar a cobrar diferente. Então, a gente tem que estar sempre aumentando o ticket médio. Não numa velocidade, né, necessariamente que eu vou aumentar muito, mas ele tem que estar sempre crescendo para corrigir o nosso crescimento da empresa também. Ok? Outro sinal bom também de aumento de ticket médio é se eu estou fazendo vendas de upsell e cross-sell. Então, se o meu ticket médio não está crescendo, eu posso estar tendo perda de oportunidade aqui, né? Eu posso estar perdendo a oportunidade de vender mais para o mesmo cliente, seja mais do mesmo software, ou seja, agregando um produto adicional a esse cliente, tá? Bom, estamos chegando já, pessoal, ao final, tá? Então, a gente vai falar aqui agora sobre CAC e LTV. Então, olha só, eu pego aquele CAC que eu fiz o cálculo, eu pego o meu LTV e eu posso fazer uma relação entre eles. O que essa relação me mostra? É o quanto que o meu custo de aquisição ele pesa sobre a margem do cliente. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que eu faço? Vamos lá. Eu faço um investimento de CAC, né? Então, o meu cliente, vamos pensar aqui numa linha do tempo, quando eu fecho um cliente, eu estou aqui no negativo, porque eu gastei, sei lá, eu gastei R$1.000 para trazer esse cliente. Conforme ele vai fazendo, paga as mensalidades, ele vai ficando positivo, porque eu estou recuperando esse CAC aqui. Então, ele vai ficando positivo, até ele chega no ponto de equilíbrio. Opa, meu cliente, para ele pagar tudo que eu gastei para trazer ele, né, com base no meu LTV, quer dizer, no meu LTR ali, demora 5 meses. Então, só depois do 5º mês que eu tive um ponto de equilíbrio, né? A partir daqui, o meu cliente começa a dar uma margem para eu pagar o meu COC, ou melhor, ele começa a me dar lucro, né? Aqui, na verdade, é o meu LTV, né, que vai cobrindo isso daqui. Então, aqui ele começa a me dar lucro. Então, o meu CAC LTV significa o quê? Se eu vendi para um cliente e eu vou receber isso aqui com o tempo, isso aqui é o que mostra para mim a minha relação CAC LTV, se ela está saudável ou não. Por quê? Eu investi R$1.000 e o meu LTV, né, a minha margem mensal que o meu cliente traz para mim é 100, quer dizer, 200. Né? Então, 200 aqui, ele vai me recuperando. Opa, atingiu o ponto de equilíbrio, continua. Então, isso é isso que representa o nosso LTV. Ele paga as despesas dele, depois ele começa a dar lucro lá na frente. Mas eu tenho inicialmente, né, que pagar o CAC. Então, quando esse cliente começa a dar lucro para mim aqui em relação a CAC, eu posso vir aqui e investir para trazer outro. E aí isso vai virando um ciclo. Então, eu trago o cliente, uso a receita do cliente para investir, trago o cliente, uso a receita do cliente para investir. Então, eu saber o meu CAC LTV significa o quê? Significa que essa conta aqui está saudável, ou seja, significa o quanto que a minha máquina de vendas está eficiente. Então, eu ter uma relação CAC-LTV boa mostra para mim que existe um equilíbrio entre quanto eu gasto e o quanto esse cliente traz de margem. Se eu tenho um custo muito alto para trazer esse cliente em relação à LTV, significa que essa conta desequilibra.
né? O meu ponto de equilíbrio vai lá para frente. Ou seja, eu gastei mais para trazer, só que o meu LTV está igual. Meu ponto de equilíbrio vai lá para frente. Diminui meu CAC, aumentei o meu LTV, meu ponto de equilíbrio vem para trás. Então, é por isso que essa relação é tão importante. Então, mostra a eficiência da sua máquina de crescimento, né? Então, eu pego meu LTV, meu CAC e divido pelo meu LTV. E aí, quanto menor é esse número, né, mais interessante é a minha máquina de aquisição, ok? Por isso a gente faz essa conta. Ah, eu já vi também calcular LTV sobre CAC. Lá no começo eu mostrei o relatório da Suno, estava LTV sobre CAC. Qual que é o correto? Ambos mostram a mesma informação. A diferença é que o meu CAC sobre LTV vai mostrar um percentual e o meu LTV sobre CAC vai mostrar um índice. Ok? O que é saudável aqui? Tá? 30% ou acima de 3, né? No caso do LTV CAC. As empresas que mais conseguem trazer e captar clientes com grande eficiência, normalmente tem 6, 7 ou mais na relação CAC-LTV, que vai dar um percentual ali abaixo de 20 ou 15 de 20%, né? De 15 ou 20%. Então, isso daqui é um benchmark interessante de mercado. A maioria das empresas está onde? Está entre 3 e 6, né? As empresas mais na relação LTV-CAC, né? Vamos colocar aqui. Estão entre 3 e 6, né? As empresas que são mais eficientes estão acima de 6. E se você está abaixo de 3, possivelmente você está com a margem de lucro bem apertada, ou você está muito perto do seu ponto de equilíbrio nas suas contas. Ok? Novamente, é muito importante eu entender o cenário da empresa, tá? Empresas mais novas, menos maduras, tendem a estar no número mais baixo. Empresas mais maduras, mais novas, mais conhecidas, mais consolidadas no mercado, tendem a estar com um número um pouquinho maior. Só que fica navegando entre esse número aqui. Outra coisa que é importante olhar aqui também, se eu estou com um número muito alto, será que eu não tenho dinheiro para investir mais em aquisição e trazer mais clientes? Então, é uma análise que precisa ser feita. Eu não necessariamente, porque eu tenho um número muito alto, significa que isso está muito bom. Eu posso estar com dinheiro na mesa e não estou conseguindo aproveitar. Eu poderia estar investindo mais e em aquisição e trazendo mais cliente. Então, essa é uma análise que precisa ser feita levando isso em consideração também. Por isso que eu falo que a maioria das empresas está entre 3 e 6, tá? Bom, pessoal, antes da gente falar um pouco mais aqui sobre o projeto do TIC Performance, eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa. Se tem alguma pergunta aí no chat, Nicolas? No chat nenhuma pergunta nesse momento, mas já reforço. Se tiver mais alguma dúvida, vou mandando aqui no nosso chat, ou se não, pode abrir o microfone e já pedir diretamente para o Renan. Isso aí. Bom, vou seguir aqui então, pessoal. Bom, o que eu tinha para trazer em relação a indicadores, métricas e alguns números para vocês começarem a medir já no negócio, começarem a acompanhar na empresa, era isso, tá? Eu trouxe aqui as principais, dá para a gente explorar ainda mais esse universo, tá? E aí eu queria deixar aqui, né, novamente reforçar o convite, tá? A gente vai abrir na semana que vem, no próximo encontro, para que a gente possa começar a desenrolar o nosso projeto do TIC Performance, que nada mais vai ser do que nós desenvolvemos um dashboard de métricas, né, utilizando esses números que a gente passou aqui hoje, e
junto com o Sebrae, a gente vai estar coletando os indicadores das empresas, né? E aí, com base nesses indicadores, a gente vai começar a gerar benchmarking, né? Então, por exemplo, meu LTV/CAC, será que está bom? Deixa eu olhar aqui como que está o LTV/CAC das empresas do mercado aqui do Paraná, né, que estão participando do projeto. E aí você tem um benchmarking ali. Então, a nossa ideia é trazer, né, esse projeto do TIC Performance para um dashboard, né, para gráficos em tempo real que vocês podem utilizar gratuitamente na empresa para estar acompanhando, né? Nós estamos preparando, né, esses números e a gente deve começar, né, Nicolas, a partir da semana que vem, esse projeto do TIC Performance, né, ou melhor, começar a segunda fase do projeto TIC Performance. Primeiro a gente teve aqui, né, a gente está tendo aqui o conteúdo, né, o conhecimento que a gente precisa para começar a medir esses indicadores, esses números, etc., para que a partir, né, do próximo encontro a gente comece a fazer esse trabalho e gerar esses números, né, com acompanhamento ali, com apoio, né, do Sebrae com a gente para começar a consolidar esses números do Estado, tá? Então, eu queria convidar vocês, deixar o convite aí antes de fechar minha apresentação, para o nosso terceiro encontro, que é na semana que vem, às 9 horas, onde a gente vai falar um pouco sobre como que vai funcionar esse projeto, como que as empresas vão fazer para participar do Performance 2021, começar a gerar esses indicadores, né, e começar também a ter benchmark, né, a ter referência. Isso acho que é o principal valor. Eu vou conseguir gerar os meus números, mas também a gente vai ter os números das empresas para a gente poder observar e ver se a gente está indo pelo caminho certo, não está, que análises que a gente pode fazer. E a ideia é criar um grupo aí de empresas que cresça junto e que façam um acompanhamento juntos, que estejam sempre conversando, sempre se conectando. E a TecnoSpeed é parceira de tecnologia aí do Sebrae, né? Parceira nesse projeto para fornecer a tecnologia para a gente poder rodar isso aí. Beleza? Pessoal, termino por aqui minha apresentação. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou ficar aqui. Estou à disposição para tirar alguma dúvida, se quiser saber um pouco mais sobre algum indicador, se tiver alguma dúvida que não deu para ser sanado na apresentação, tá? Estou aí com vocês. Uma vez, obrigado pelo tempo, obrigado, Sebrae, Nicolas e toda a equipe aí pelo espaço para a gente poder falar um pouco. E é isso. Passo a palavra aí para o Nicolas de volta. Muito bom, Renan. Bastante. Não, tá excelente aqui, vários comentários aqui no chat. Então, olha lá, o Luiz Lima te falou tudo perfeito, Renan, ótima didática, parabéns. Depois você pode acompanhar lá também os comentários. A Veridiana falou que o conteúdo foi muito enriquecedor, obrigado por compartilhar. A Kiara também, Kiara, depois me corrija se eu falei certo seu nome aí. Também falou que foi muito legal o conteúdo, explicações super claras. O Marcelo pediu uma dica aqui também de que literatura ele pode buscar para estudar mais sobre o tema, né? Então depois você já passa para o pessoal. Relembrando, tá? Aqui, ó, vários obrigados, vários parabéns. Então, show de bola. E lembrando, pessoal, o link da gravação e os slides será enviado para vocês por e-mail, tá? Então depois quem quiser entrar lá, revisitar e pegar o conteúdo de novo, a gente vai reenviar para vocês, para todos os participantes. Renan, diga aí. Que recomendação de literatura você diz aí para o pessoal, para fechar aqui também, liberar a agenda do pessoal, para quem quiser se aperfeiçoar mais sobre o assunto? Legal. Eu vou fazer o seguinte, Nicolas, eu vou colocar no slide os links dos materiais, porque assim, tem um pouco em livro, mas tem vários artigos muito ricos que a gente tem na internet, em inglês, que falam muito sobre os indicadores e acho que foi um dos principais fontes assim onde eu aprendi. Então, eu vou colocar tudo no slide e mando para todos vocês alguns links para vocês se aprofundarem um pouco melhor sobre isso. Como é um material um pouco prático, né? Esses números esses indicadores não passaram pela academia, vamos dizer assim. É mais difícil encontrar em livros. A gente encontra mais no aprendizado corporativo, né, digamos assim. Então, eu mando no slide, eu crio ali uma página e mando para vocês. Muito bom, legal. Fica lá, no final do slide, mais conteúdo, junto com seus contatos também, né? Vi que você colocou ali também, então quem quiser vai encontrar no slide seus contatos para bater papo.
Beleza, gente? de bola. Reforçando, terça que vem, mesmo horário, 9 horas, a gente se encontra aqui para conhecer, então, a plataforma PlugDash, plataforma que vai estar à disposição de vocês para aquelas empresas que quiserem, né? Será mais uma possibilidade para vocês conhecerem, então, começar a alimentar a plataforma com dados das empresas de vocês, terem isso a favor das empresas de vocês e, é claro, aproveitar essa baita oportunidade e fazer um grande benchmark com todas as empresas de tecnologia do Paraná participantes da atividade. Então, recomendam, indicam, tá? Indiquem para outros colegas, pessoal aí que participa dos grupos da PL, das associações. Vamos convidar o maior número possível de empresas de tecnologia do Paraná para vir junto nessa iniciativa. Tivemos aí praticamente 100 empresas já inscritas que estão participando da atividade, mas o Paraná é maior do que isso, né? Então, queremos ver esse grande benchmark acontecendo. Então, indiquem empresários, indiquem para outros empresários da sua rede. Ainda dá tempo de vocês indicarem, pedir para o pessoal participar, estar aqui junto na plataforma PlugDash, estar conosco aqui nessa atividade. Então, terça que vem a gente se encontra de novo. O Renan vai estar aqui conosco para apresentar a plataforma PlugDash, bater papo, trazer alguns cases de sucesso para vocês. E a gente se encontra. E outras dúvidas, vocês podem estar tirando com a nossa equipe do Sebrae, que está em contato diretamente com vocês. O André aí está batendo um papo com vocês também. A troca por e-mail. Fiquem à vontade, a gente continua a nossa conversa. E já se encaminhando aqui para a plataforma, para o programa TIC Performance, que agora vai entrando aí nessa sua segunda fase. Valeu, um bom dia a todos, uma excelente semana e até terça que vem. Um grande abraço. Obrigada. Valeu.